Vamos lá. No nosso encontro de hoje nós vamos retomar o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei. Nós estamos então estudando aqui as três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? Nós já estudamos um pouquinho sobre as leis de Moisés, tanto da perspectiva divina, quanto da perspectiva humana, social, que essas leis acabavam sendo observadas, né? E agora a gente vai estudar sobre Cristo e o Espiritismo, que também são outras duas revelações que nós consideramos nesses nossos estudos. Bom, eu vou fazer a leitura aqui do nosso boletim da sociedade. Eu vou ter que fazer no começo, porque no final não tem como. A gente está sempre correndo com o relógio nos pressionando, e eu nunca consigo fazer essa leitura, né? Então vou fazer sempre no início dos nossos trabalhos. É uma pena para quem não consegue acompanhar logo no começo, mas aqueles que chegarem poderão pelo menos conhecer, né? Lembrando sempre que esses boletins que nós vamos ler, eles foram publicados por Kardec a partir da edição de julho de 1859, falando sobre a rotina dos trabalhos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Esse é o quarto boletim que nós vamos ler. Deixa eu ver aqui as datas. Bom dia, Osmar, bom dia, embaixador. Aqui para nós as datas são as seguintes. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Começou então no dia 1º de julho, depois no dia 8 de julho, depois no dia 15 de julho e agora 22 de julho de 1859. Então vamos lá. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Comunicações. Leitura de uma comunicação particular do Sr. R., membro titular, sobre a teoria da loucura, dos sonhos, das alucinações e do sonambulismo pelos espíritos de François Arago e São Vicente de Paulo. Essa teoria é um desenvolvimento racional e científico dos princípios já emitidos sobre essa matéria. Será publicada no próximo número. Então, lembrando sempre que as mensagens que eram estudadas na sociedade eram recebidas em casa. E aí então eles levavam para a sociedade para debater, para estudar o seu conteúdo. Então não eram psicografias somente recebidas na instituição, né? Então, como foi colocado aqui, leitura de uma comunicação particular. E o espírito que respondia era exatamente esse François Arago e São Vicente de Paulo apenas. O Sr. R. comunica um fato recente de aparição. No dia 16 de julho, sábado, dia do enterro do Sr. Furne, este apareceu durante a noite à esposa do primeiro com o aspecto que tinha em vida, procurando aproximar-se dela, enquanto outro espírito, cujo semblante não pôde distinguir, o segurava pelo braço e procurava afastá-lo. Sensibilizada com essa aparição, tratou de cobrir os olhos, sem que, todavia, deixasse de vê-lo como antes. No dia seguinte, essa senhora, que como marido é médium escrevente, pôs-se a traçar compulsivamente caracteres irregulares que pareciam formar o nome de Furne. Interrogado sobre o fato, o outro espírito respondeu que realmente o Sr. Furne queria comunicar-se com eles, mas em razão do estado de perturbação em que ainda assim se achava, mal se reconhecendo, acrescentou ser necessário esperar cerca de 8 dias para ser evocado, a fim de que pudesse manifestar-se livremente. O Dr. V. faz referência a um fato de previsão espírita, realizado em sua presença, e tanto mais notável quando sabemos que a previsão de datas é muito rara por parte dos espíritos. Há 6 semanas aproximadamente, uma senhora de seu conhecimento, excelente médium de psicografia, recebeu uma comunicação do espírito de seu pai. De repente, sem provocação, este último pôs-se a falar espontaneamente da guerra da Itália. A propósito, perguntaram-lhe se ela acabaria logo. Ele respondeu: no dia 11 de julho a paz será assinada. Sem ligar maior importância a essa previsão, o Dr. V. guardou a resposta num envelope lacrado e o remeteu a uma terceira pessoa, com a recomendação de somente abri-lo após o dia 11 de julho. Sabe-se que o acontecimento se realizou como fora anunciado. É interessante notar que os espíritos, quando falam de coisas futuras, o fazem espontaneamente,
sem dúvida porque julgam de utilidade fazê-lo. Entretanto, jamais o fazem quando a isso são impelidos por um motivo de curiosidade. Estudos. Problemas morais e questões diversas. Perguntas complementares sobre o mérito das boas ações, sobre as visitas espíritas, sobre a escrita direta. Questões sobre a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, como tempestades, e sobre as atribuições de certos espíritos. Perguntas complementares sobre o diácono Pares e os convulsionários de Samedá, evocação do general Roche. O que mais aqui? Beleza, esse é o boletim então do mês de julho, fechando aqui no dia 22, né, de julho. Deixa eu ver qual é o próximo boletim que nós vamos ter aqui. Isso aí, o próximo boletim já é do mês de setembro, né? Deixa eu verificar aqui. 29 de julho. Só um instantinho, deixa eu só conferir uma coisa por aqui. Dia 22, que nós vimos aqui. Não, ainda tem mais coisa para ser lida. Deixa eu ver aqui rapidamente. Só um instantinho, pessoal, conferindo aqui um artigo. Para a gente ter certeza de que esse boletim terminou por aqui. Bom, aqui nós vimos no dia 22 de julho. Eu vi aqui um pequeno boletim do dia 29 de julho, então, que vai ser o último desse mês, para fechar aqui então esse mês de julho. Deixa eu ver rapidamente aqui para ter certeza. Dia 1º. Depois aqui dia 29. Isso mesmo então. Então amanhã a gente vai ler do dia 29 de julho, né? Sempre às sextas-feiras que eram realizados. Então esse aqui é o boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que nós vimos então aqui hoje, né? E interessante observar a forma como se desenvolviam as reuniões, em que eles sempre traziam elementos de fora da sociedade, porque na verdade eles não iam para a sociedade para analisar, para aprender sobre doutrina. Na verdade eles levavam fatos que eram observados para que aprendessem através dessas experiências exteriores, uns com os outros, né? Então, na verdade, a reunião da sociedade não era para vivenciar os fenômenos, mas para estudar aquilo que, de modo geral, acabavam vivenciando. Muito bem. Bom dia, pessoal que chegou. Voltando aqui, então, para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos aqui no primeiro item das 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo. E Kardec separou para nós aqui um trecho do livro de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, em que Jesus diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Aí lemos um pouco aqui sobre a lei de Moisés, em que Kardec diz que há 2 partes distintas na lei mosaica: a de Deus, promulgada no Monte Sinai, sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. É invariável, uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. E aí nós vimos aqui então, inicialmente, os 10 mandamentos, que trazem determinações do mundo espiritual a respeito da nossa conduta nas nossas relações com Deus, nas nossas relações com nossas famílias e na nossa relação com a nossa sociedade. E depois vimos aqui também, né, comentamos lá no livro Deuteronômio, no Antigo Testamento, onde nós temos ali uma série de leis que foram transmitidas àquela sociedade, que falavam exatamente da realidade que viviam. Então, sobre relações sociais, falavam sobre relação do homem com sua propriedade, do homem com seus escravos,
do homem com sua família, né? Inclusive do homem também com a sua própria religião, que é onde nós encontramos aquela proibição, né, dizendo que todo necromante deveria ser expulso da sociedade, né? O necromante, que nada mais é do que aquele que falava com os mortos. Então hoje nós encontramos, né, 3.200 anos depois, encontramos ainda pessoas que utilizam essa lei, que foi uma lei apresentada para a sociedade e não necessariamente uma lei divina, né? Aliás, não é uma lei divina, é uma lei da sociedade que até hoje é utilizada como uma argumentação sobre a proibição da comunicação com o mundo espiritual, né? Que é a base do espiritismo, como sendo instrumento de registro das orientações, né, das instruções que os espíritos nos passam. Então aqui, bom dia pessoal, o Cristo agora, o terceiro item, vamos lá, essa é a segunda revelação. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente na forma e no fundo. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reproduzindo a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Então Jesus, na sua época, né, então mais uma vez lembrando que Moisés viveu aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, ou seja, 12 séculos antes de Cristo, e aí então Jesus veio e trouxe um novo pensamento, não apenas com relação a Deus, já que quando nós falamos sobre o Deus mosaico, aquele Deus que viveu na época de Moisés, era exatamente aquele Deus punitivo, vingativo, né, com características humanas muito profundas. Então Deus vai te punir, Deus vai castigar, Deus vai destruir os inimigos. Deus trouxe ali chuva de enxofre, né, fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, trouxe também uma destruição da humanidade, segundo a interpretação bíblica, através do dilúvio. Depois tivemos guerras também ali, onde os homens destruíram homens com bolas de fogo sendo lançadas do céu e tudo mais. Já na descrição de Jesus nós percebemos que não vemos relatos dessa natureza. Exatamente ali quando Jesus traz a ideia, né, de orientar o homem, colocando-o como sendo filhos de Deus, filhos de um pai amoroso e não simplesmente criaturas de uma força superior, muda completamente a relação, né? E não trazendo também relação de superioridade ou inferioridade no tratamento entre as pessoas, mas colocando exatamente todos na mesma igualdade. E daí então amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né, e ao próximo como a si mesmo, né? Então vimos ali a mudança bastante significativa no entendimento da relação do homem com Deus e do homem com o próprio homem, tanto na visão de Moisés, como também na visão de Jesus. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Então, Jesus já trazia uma lei que ela deveria ser uma lei definitiva, embora ela não fosse aprofundada e desmembrada também nos seus detalhes. Mas quando se fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, naturalmente, amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos entender, com o passar do tempo, né, de que forma que nós vamos nos relacionar com Deus e de que forma que esse amor vai se manifestar. E amar ao próximo como a si mesmo, né, ou como a ti mesmo. Então também nós temos que entender essa questão do auto-amor
E para isso, nós precisamos muito mais do que alimentar esse nosso egoísmo, né, dizendo que nós somos mais especiais, de que nós somos isso ou somos aquilo. Entendemos, né, nos entendemos como sendo espíritos imortais, e sendo espíritos imortais, nós precisamos então trabalhar e zelar pela nossa evolução. E dessa forma, que beleza, Sandra. Então, dessa forma, nós vemos que, conforme nós vamos tendo entendimento a respeito desse sentimento, que é o sentimento mais elevado, né, que nós estamos aprendendo a conhecer, embora ainda muito distantes da sua realidade, nós vamos então desenvolvendo esse sentido, desenvolvendo esse sentimento, esse entendimento, e naturalmente isso vai trazendo consequências na nossa própria relação de uns com os outros. Daí nós vemos que se existem guerras hoje, se existem diferenças sociais, se existem indiferenças entre as pessoas, é naturalmente por falta do entendimento desse amor que eu tenho por mim mesmo e o amor que eu tenho que ter com as pessoas. Porque quando nós falamos sobre amar a mim mesmo, ou dizer que eu me amo, significa eu me amo e não me importo com você. O que me interessa é que eu seja feliz e você resolva os seus próprios problemas. Então a gente ainda tem esse pensamento limitado, né, dentro dos nossos próprios interesses, e isso se dá exatamente pela nossa imaturidade, enquanto espíritos em processo evolutivo. Enquanto não conseguimos superar, né, essa nossa visão limitada que nós temos hoje, e porque nós entendemos também o seguinte, que essa visão de que o meu venha primeiro e o resto venha depois, isso se dá exatamente porque a nossa vida se resume, dentro do nosso entendimento enquanto pessoas encarnadas, numa única existência. Então eu tenho que fazer de tudo para aproveitar ao máximo do que a vida pode me oferecer. E aí então eu vou zelar pelo meu conforto, vou zelar pela minha satisfação pessoal, vou zelar pelos prazeres que o mundo pode me oferecer, e aí então eu vou entender isso como felicidade. E eu tenho que aproveitar isso, porque do contrário, eu vou viver uma vida infeliz com sacrifícios, sem entender exatamente do porquê disso. Por que eu tenho que me sacrificar? Por que eu tenho que passar por privações? Por que eu tenho que me doar em benefício dos outros? Como nós vemos que o mundo, apesar de ser bastante religioso, né, nós já conversamos sobre as estatísticas que nós temos no mundo, mais de 90% da população mundial abraça uma religião, né, segue uma religião, mas ainda assim vive como se não tivesse nenhuma preocupação com o mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual se torna, infelizmente, muito mais uma fantasia do que uma convicção. Então é um desejo, é uma fantasia, é um sonho que eu vou alcançar em determinado momento, mas até lá eu tenho que cuidar da minha vida. E aí então eu vou optando nessa visão individualista em que cada um deve trabalhar por si próprio. Então eu trabalho por mim mesmo, trabalho por aqueles que estão próximos a mim, né, no caso a minha família, os meus amigos, e depois eu penso naqueles que são estranhos. E por termos essa visão, nós vemos o reflexo disso com bastante clareza na sociedade hoje. E até mesmo nós que somos espíritas, embora tenhamos esse entendimento, nós ainda assim temos uma grande dificuldade para praticar isso tudo. Porque quando nós falamos em questão de fé, por mais racional que ela seja, a partir daquilo que o Espiritismo nos orienta, ela continua sendo fé. Então eu simplesmente acredito que será assim. Mas eu não tenho como dizer assim, olha, definitivamente eu aposto que é desse jeito. Porque para nós ainda, né, continua tudo no campo da teoria. E tudo que é teórico para nós é difícil de nós satisfazermos o nosso entendimento. Porque para nós tem que ser tudo muito prático, tudo muito positivo, tudo muito claro, material, percebido pelos nossos sentidos, né? Então, dessa forma, nós então vivemos a nossa vida esperando, desejando que as coisas sejam alcançadas a partir das nossas crenças, mas não conseguimos concretizar isso tudo. A Miriam colocou, bom dia Miriam, muitos ocupados, né, dedicados à prática, né, com dia e hora marcada. Pois é, a gente acaba ainda fazendo isso, né? Olha, eu preciso ir na reunião naquele horário, naquele dia e tudo mais, só que nós nos esquecemos que nós vivemos 24 horas por dia e que a nossa crença não deve ser ali limitada pela nossa agenda, mas é uma prática constante, né? Então, continuando para nós aqui. Então, por isso, quando Jesus fala sobre que o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J, nós podemos entender que o céu e a terra é o quê? Essa nossa condição de existência hoje,
vivendo no mundo de provas e expiações, com todas as suas dificuldades, com todos os seus desafios, né, e dores também, nós continuaremos a viver dessa forma enquanto não mudarmos o nosso modo de viver. Porque, como os Espíritos nos orientam, a partir do momento em que nós superamos as fraquezas características de um mundo como esse, nós então viveremos num mundo compatível com a nossa evolução. Então nós podemos entender que o céu e a terra passaram, não porque o calendário disse isso, mas porque eu consegui superar essa minha condição. Então todos nós continuaremos aqui ainda restritos a esse mundo, enquanto não mudarmos o nosso modo de viver, o nosso modo de entender a vida e o modo de entendermos as nossas relações, né, a partir dos nossos valores. Quando nós conseguimos nos transformar individualmente, consequentemente isso se tornará um reflexo natural para o mundo que nós vivemos hoje. E aí veremos então que o mundo certamente passou daquela condição e começou uma outra condição. Então nós estamos hoje, na verdade, vivendo esse processo de transformação, como a gente viu nessa fase dos mundos transitórios e tudo mais. Essa transformação que é longa, nós não sabemos quando começou e não sabemos quando isso vai terminar, mas nós estamos vivendo esse processo de transformação. Significa exatamente isso. Estamos elevando a nossa condição de seres encarnados para chegarmos depois, né, numa condição mais elevada, seja aqui vivendo nesse mesmo mundo, seja no mundo compatível com a nossa evolução. Então essa é exatamente a previsão que Jesus faz, que nada se transformará enquanto essa lei não for aplicada. E aí então a gente viu que isso vai depender do quê? De nós. Porque de um modo geral nós imaginamos, pelo menos esse é o entendimento que hoje a sociedade religiosa do Ocidente tem, imaginando que o mundo vai se transformar porque um Salvador virá e transformará tudo independente da nossa vontade. Sendo que, na verdade, essa transformação ela é íntima, individual e subjetiva. A influência vem do exterior, mas a transformação é interior. E nenhum de nós será transformado se não desejar. Se não desejarmos. Isso significa que o livre-arbítrio certamente será respeitado. Só que enquanto a evolução acontecer, enquanto essa transformação estiver acontecendo, alguns seguirão e outros continuarão. Como a gente lembra sempre, uma escola, dentro de um programa pedagógico, oferecendo condições para que os alunos alcancem um grau elevado, um grau maior dentro do seu histórico acadêmico, e outros continuarão estabilizados, aprendendo aquela matéria, ou reaprendendo aquela mesma matéria, aquela mesma lição que não aprendeu. Então, se imaginarmos uma grande escola que estará passando por uma fase de transformação, transmitindo aos seus alunos um estudo avançado de conhecimento, somente aqueles que tiverem condições de acompanhar essa transformação, demonstrando ali um grau de intelecto, um grau de conduta, para poder acompanhar essa transformação, continuarão nessa escola. E aqueles que não tiverem condições e forem alunos fracos, e não falamos necessariamente de maldade, mas falamos de fraqueza de caráter, fraqueza moral, viverão então em escola compatível com a sua condição, até que consigam então se desenvolver. Mas a gente vai pensar assim, mas tem alunos que realmente apresentam um intelecto limitado, e por mais que você tente com escolas particulares, com aulas particulares, com metodologias diferenciadas, esses alunos não conseguem se desenvolver. Mas aí é porque nós estamos tendo uma visão limitada, pelas restrições do corpo físico. Porque o intelecto é do espírito, não é da matéria. A matéria restringe, a matéria facilita. Mas, na verdade, o grande potencial é do espírito, é do elemento inteligente do universo. Então, dentro do mundo espiritual, ou no mundo espiritual, nós temos ali novas metodologias que impulsionam a todos nós nesse processo de evolução. Então, mesmo que eu não tenha condições intelectuais de acompanhar essa evolução nesse momento por falta de conhecimento, ou por não ter um entendimento mais desenvolvido, eu tenho certamente valores que podem se desenvolver. Então, na verdade, nós falamos, podemos dizer assim, de maldade ou de bondade, não de inteligência ou ignorância. Porque vale muito mais o indivíduo que se desenvolve moralmente do que aquele que tem um alto grau de intelecto sem valores. Então nós pensamos assim, quem vale mais a partir da visão espiritual? Um analfabeto que pratica caridade
ou um doutor em qualquer linha acadêmica que é egoísta? Claro que para nós a resposta é bastante simples. Mas para a sociedade não. Nós aprendemos exatamente que a felicidade se dá através da felicidade material. E é por isso que existe essa ambição, essa competitividade, né, entre todas as pessoas para poder alcançar esse sucesso e ter uma vida confortável, sem se preocupar com o desenvolvimento dos seus valores. Então, todos aqueles que conseguirem se desenvolver dentro desses valores, certamente alcançará esse mundo mais avançado. Enquanto que aqueles que continuarem presos dentro de suas limitações, do seu egoísmo, continuará então vivendo as dificuldades de um mundo de provas e expiações. Né, o professor lembrou ali, bem-aventurados os pobres de espírito. É uma frase muito bonita, né? Muito bonita, né? Uma frase utilizada inclusive em muitas frases em muitos para-choques de caminhões. Só que na verdade nós não entendemos ainda o que significa essa pobreza de espírito. Até porque é muito difícil nós pensarmos assim, pobreza de espírito, num mundo como o nosso, que cobra tanto, que é tão consumista e tudo mais, sem entendermos exatamente essa questão da imortalidade da alma. Esse é o grande problema. Né? Então, quer dizer, Jesus deu o recado. Só que, na verdade, nós vemos isso como frases bonitas, pensamentos bonitos. Mas, como ele já mesmo previu, né? Vamos ler de novo aqui para facilitar o nosso entendimento, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Então, na verdade, todos esses ensinamentos, com o passar do tempo, até mesmo através da transformação, ou das transformações que as religiões sofrerão, porque certamente nós teremos uma grande revolução religiosa e espiritual no decorrer do tempo, a partir de agora, onde nós teremos religiões que serão transformadas, religiosos que serão desmascarados, novos entendimentos a respeito do mundo espiritual. Então, como nós falamos, nós não teremos, por exemplo, nas igrejas, um estudo do Espiritismo, em que o padre terá uma Bíblia de um lado e o Livro dos Espíritos do outro. Não é isso. Mas quando ele começar a falar sobre os ensinamentos de Jesus, ele começará a entender que o mundo espiritual tem uma faceta diferente daquela que ele entendia. Que a imortalidade, que a reencarnação, que a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico é muito mais intenso do que se imaginava. Então, na verdade, novas releituras e interpretações serão feitas por essas religiões tradicionais. Novas seitas serão criadas, podemos esperar por isso naturalmente. Teremos ali religiosos vivendo de uma experiência ecumênica muito mais intensa. Veremos que as religiões não terão mais a preocupação de instigar as pessoas nessa visão materialista da vida. Quanto tempo isso vai demorar para acontecer, não sabemos. Mas sabemos que se não for através dessas escolas religiosas, o homem não alcançará essa transformação espiritual, porque ele não é capaz de ficar como autodidata, né, alcançar essa transformação espiritual. Então ele precisa de uma orientação, ele precisa de uma referência, ele precisa de informações, e a responsabilidade disso são as escolas religiosas, porque a religião nada mais é do que uma escola religiosa. A educação espiritual que todos nós temos, nós recebemos sem dúvida nenhuma a partir das religiões. Mesmo aqueles que dizem assim, mas tudo que eu sei eu aprendi em casa. Só que você aprendeu em casa a partir de uma referência, seja católica, seja evangélica, seja espírita. Então essas religiões têm essa responsabilidade. Então, na verdade, nós observaremos também que essas leis também afetarão essas instituições, a partir do momento em que afetarem os próprios homens. Né? Sandra, bem-aventurados significa felizes. Tá? Então essa palavra bem-aventurados, né, porque ventura significa exatamente felicidade. Então Jesus dizia, felizes aqueles que são pobres de espírito. Ou seja, aqueles que são humildes, aqueles que são simples. Porque hoje nós vemos uma arrogância na sociedade em que as pessoas se qualificam por aquilo que elas demonstram exteriormente, por aquilo que elas possuem, do modo como elas se vestem, do modo como elas falam, da profissão que elas exercem. E Jesus fala exatamente isso. Ele fala que essa simplicidade espiritual que todas as pessoas têm, que não significa necessariamente que é uma pessoa pobre. Eu posso ser um professor universitário com doutorado, eu posso ser um empresário muito bem sucedido, mas ser uma pessoa com simplicidade. Então nós não falamos de condição social, embora a nossa sociedade valorize muito mais isso. Mas vemos ali pessoas importantes também na nossa sociedade que se colocam dessa forma. Nós temos um político que demonstra essa simplicidade, um empresário, um professor, um pai de família, uma mãe de família, qualquer pessoa.
Então só conseguiremos alcançar essa condição mais elevada do plano espiritual a partir do momento em que conseguimos nos rebaixar espiritualmente nesse sentido de transformação. O Braz lembrou, né? Achei sentido na tradução do Severino Celestino para a palavra bem-aventurado no sentido de avante. Né? Pois é, felizes, avantes, né? São várias as traduções, mas significa isso. Porque quando nós estudamos a palavra ventura, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Pegar aqui no dicionário. Rapidamente aqui, só um instantinho. Então tá aqui, ó, ventura, quer ver, ó, no dicionário. Que significa destino, olha só que interessante. Destino, sorte, possui a boa aventura de ser feliz. Né? Então no dicionário nós vemos exatamente esse tipo de tradução. Então quando se fala bem-aventurados, ou seja, bem dirigidos, né, pessoas com muita sorte, bem orientados, bem encaminhados aqueles que são pobres de espírito. Então é nesse sentido que ele coloca. Então quando se fala pobreza de espírito é exatamente isso. É viver essa simplicidade, né, e não necessariamente essa condição materialista e consumista que nós temos hoje. Então por isso vemos que das bem-aventuranças, ou seja, de todas as orientações para a orientação do espírito, que Jesus, não necessariamente também, Gilda, porque pobreza material, nós falamos de privações e sofrimento. Porque como eu falei para vocês, né, tem um livro muito interessante, na época em que eu fazia muitas leituras de romances e tudo mais, eu lembro de um livro de Zíbia Gasparetto que contava uma história. Era na época que eu era, assim, digamos, noveleiro espírita, né? E aí contava a história de um empresário. Ficção ou realidade, o que importa é que a mensagem é interessante. E ela falava então de um empresário, né, que era ali o dono de uma grande empresa, que era uma pessoa, realmente uma pessoa de bem. E que a grande preocupação que ele tinha como empresário era exatamente oferecer condições para que todos os funcionários fossem beneficiados pelo trabalho, pela remuneração, para sustentar suas famílias e tudo mais. Então ele se preocupava muito com o retorno que a empresa dava para os funcionários. E não necessariamente como vemos hoje, né, que hoje temos os empresários que se preocupam muito mais com a renda que eles podem obter, sem ter preocupações com o bem-estar dos funcionários, com as questões trabalhistas e tudo mais. E sendo empresário, naturalmente ele vivia confortavelmente, porque tinha condições para isso, mas na verdade ele utilizava essa estrutura material que ele possuía exatamente para que ele pudesse desempenhar bem o seu trabalho, a sua função. Então a gente sempre imagina assim que as pessoas pobres são as mais propícias a alcançar o mundo espiritual. Na verdade nós temos na pobreza pessoas que são arrogantes, pessoas que são agressivas, pessoas que são revoltadas, pessoas que matam e assaltam para poder ter aquilo que não podem ter. Então tanto a pobreza como a riqueza são duas provas muito difíceis. Né? Eu entendi o que você quis dizer com essa pobreza material. Você fala muito mais do desapego do que da privação. Né? Então nós temos pessoas que vivem nessa condição de uma certa estrutura material, mas sem aquela coisa de dizer assim, olha, eu sou importante porque eu tenho esse carro, eu sou importante porque eu tenho esse título. Eu tenho porque foi uma consequência natural. O meio social que eu vivo, para que eu possa conviver com ele, exige que eu me comporte, que eu tenha essa estrutura à minha volta, para receber os meus funcionários, para receber os empresários, para poder viajar para cima e para baixo, para poder estudar, me preparar para poder gerenciar todos os recursos de que eu disponho, porque tem pessoas que dependem de mim. Né? Então vemos ali, Frederico Figner, por exemplo, foi um desses casos. Né? O irmão Jacó, desculpem, o irmão Jacó, ele era um empresário de uma empresa fonográfica, me esqueci qual é o nome da empresa agora, EMI Aldeon, eu acho, EMI Aldeon, uma coisa assim, que é aquela que tem aquele fonógrafo com o cachorrinho, né, dos discos de vinil do passado. Então ele era um empresário, era espírita e trabalhava muito, e depois quando ele descreveu para nós a sua desencarnação, nós vimos exatamente que, mesmo sendo um empresário, fazendo todo o trabalho que ele fazia, ele conseguiu alcançar exatamente aquela condição. O Braço colocou para nós, tem pessoa tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é o dinheiro. Pois é. Exatamente essa pobreza de espírito que nós imaginamos essa arrogância de espírito, né? Então Jesus, quando fala em pobreza de espírito, não fala em pobreza material. Ele fala, na verdade, sobre a simplicidade e a humildade. Então nós vemos que tudo isso faz parte de um conjunto de leis.
que Jesus não trouxe para nós decodificado como primeira lei, segunda lei, terceira lei. Na verdade, todos os seus ensinamentos foram trazidos em torno dessas leis. Então, naquela pedagogia de falar sobre um assunto técnico de uma forma natural, que foi o que Jesus fez. Então ele falava nos seus sermões, ele dava o exemplo nas suas ações. Então, na verdade, as leis, elas são, na verdade, refletidas nas ações e nas palavras de Jesus, sem estarem codificadas da forma como Moisés fez através, por exemplo, dos 10 mandamentos. Então todo o exemplo que ele mostrou para nós é o reflexo dessa lei, como nós dissemos. Enquanto que o mundo todo não tiver um comportamento baseado nessa lei, nós continuaremos vivendo as mazelas de um mundo de provas e expiações. Só que agora a gente lembra sempre que o mundo espiritual tem uma grande preocupação de não nos deixar à vontade para fazermos as coisas do jeito que nós queremos. Então quer dizer, o mundo vai se transformar de acordo com o nosso calendário, com a nossa programação, com a nossa vontade? Obviamente que não, porque do contrário vai ficar tudo como está. Então o mundo espiritual começa então a atuar através, seja da presença dos espíritos mais esclarecidos entre nós através da reencarnação, seja através das revelações que chegam para nós, mudando o nosso modo de pensar a respeito da vida física e da vida espiritual. Então isso para nós é quase que um impulso. Então determinaram que, e quando nós falamos determinaram, nós partimos naturalmente de Deus, que embora não entendamos ainda como as coisas funcionam, né, na mente de Deus, se nós podemos nos expressar assim, mas nós sabemos que existe um grande número de espíritos preocupados com essa transformação e estão trabalhando, já selecionando aqueles que não têm condições de avançar agora, que demandarão mais tempo. Isso não quer dizer que serão expulsos, que serão expurgados, porque nós utilizamos essa expressão altamente caritativo, vocês perceberam, né? Se você não presta, então você está sendo expulso. Isso de caridade não tem nada. Então, na verdade, todos aqueles que não têm condições de acompanhar essa transformação agora, terão mais tempo, mas numa condição que vai, na verdade, estimulá-los de uma forma mais intensa. Porque ou nós mudamos com o amor, ou pela dor. Pois é lógico, mas não é caridoso, Brasil. Então a gente tem que mudar um pouquinho dessa ideia, né? Porque esse anjo caído, que nós entendemos assim, Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, Deus expulsou os anjos, quer dizer, Deus expulsou, na verdade ele separou, porque eles precisam de um outro tipo de atenção. Então a gente precisa desenvolver um pouco de sensibilidade nesse sentido, para não levarmos ao pé da letra, porque do contrário, exatamente, é uma questão de reciclagem. Quando você expulsa, dá a impressão de que você não tem mais volta. Então temos que, exatamente, Hermes, essa interpretação tem que ser bem interpretada para entendermos que essa questão de separação daqueles que podem evoluir e daqueles que ainda não podem evoluir é uma separação baseada no amor e na caridade, e não no desprezo, na rejeição, como nós vemos hoje. Porque todo mundo pensa assim, se você é bonzinho, você vai para o céu. Se você não é, você vai para o inferno e vai ficar para tudo sempre lá. E a gente pensa, onde está a caridade divina diante de um raciocínio como esse? Né? Então temos que ter esse cuidadinho aqui. O Hermes lembrou lá em cima a frase do livro lá, né? Bem-aventurança é uma condição final de evolução daquele que busca a Deus e atingiu a plenitude divina. Né? Então, mas dicionário já resolveria esse problema dizendo para nós sobre isso. Né? A Miriam lembrou aqui, né? Adoramos falar dos capelinos que foram expurgados. Né? Pois é, muitos de nós seremos expurgados. O que é o expurgo? O expurgo nada mais é onde você põe aquilo que não presta. Onde você põe aquilo que precisa ser tratado, alguma coisa assim. Porque a visão bíblica trouxe para nós isso. Se você não servir, você vai para o Geena, que é aquele lixão que existia em Jerusalém, onde eram feitas as incinerações dos lixos, porque eram produzidos pela cidade. Então Jesus falava, você vai para a Geena. Então você já imagina que você vai ser expulso, que Deus não quer mais saber de você, que você vai ficar para tudo sempre, Problema, né? Hermes lembrou aqui, diz a Bíblia, que a serpente, por ter feito a coisa errada, passaria a arrastar sobre a terra. Né? Aí vem a pergunta, como a cobra andava antes. Né? Isso o Divaldo Franco lembra desse raciocínio, que é muito interessante. Então por isso nós falamos sobre essas leis que precisam ser mudadas. Então o primeiro passo que nós temos hoje, o primeiro passo, o primeiro ponto a ser observado nesse nosso raciocínio é exatamente a transformação das escolas religiosas. Então,
As religiões passarão a ensinar uma doutrina diferente, apesar de suas práticas, dos seus dogmas, dos seus rituais e tudo mais, mas a filosofia vai sofrer uma transformação. Muita gente diz assim, olha só, o Papa Francisco é o primeiro passo dessa evolução. O Papa Francisco chegou agora, é uma pessoa de bem, de boa vontade. A pergunta é, e quando ele for embora, a igreja vai continuar com essa transformação, com essa filosofia, ou vai voltar ao que era antes? Então temos sempre que ter cuidado com isso, porque temos as religiões hoje, muitos motivos de guerra, de destruição que nós temos hoje no nosso planeta, são causadas por motivações religiosas. Então vemos que não é bem assim. Não podemos imaginar que uma pessoa, apesar da sua posição importante, uma pessoa represente exatamente a transformação de uma instituição milenar como a Igreja. Então certamente nós precisaremos de pelo menos uns 10 papas franciscos aí na fila para poder realmente mostrar que essa filosofia se transformou. As igrejas evangélicas saindo dessa teoria da prosperidade, onde a riqueza, onde Deus vai sempre te recompensar com a riqueza material, sem se preocupar com a transformação espiritual. A doutrina espírita é a mesma coisa. As pessoas não mais buscarão a doutrina espírita por causa da dor. Porque a gente pode perceber que a esmagadora maioria das pessoas que se aproximam do espiritismo vão em busca de alívio. A partir do momento em que resolvem esse problema, se distanciam e voltam para a sua rotina. Então vemos que todas as religiões, de um modo geral, passam por esse problema. Muita gente fala assim, eu frequento o budismo. Muitas vezes ele vai até o budismo como uma fortaleza se protegendo da sociedade onde ele deveria trabalhar. Então, na verdade, ele vai para se isolar do que para buscar, para se municiar de condições para poder trabalhar, para transformar a sociedade onde ele vive. Então vemos que todos nós buscamos as religiões pelos modos errados. Apesar disso ser positivo, sem dúvida nenhuma. Mas a motivação é diferente. Nós mudaremos esse nosso modo de pensar a partir do momento em que as próprias instituições começarem a nos educar de um modo diferente. Aí sim nós veremos que a terra e o céu passarão, porque tudo está no seu devido lugar. E como os Espíritos colocam para nós, ou colocaram para nós logo na introdução do Evangelho, como eu sempre trago para vocês, chegou o momento em que todas as coisas serão colocadas no seu verdadeiro lugar, seguirão o seu verdadeiro sentido. Só que chegou a doutrina espírita, já temos 150 anos, podemos colocar mais 5 séculos pela frente de instrução de doutrina espírita, inclusive transformando o nosso modo de pensar a respeito da doutrina espírita. Então vamos lá, continuando aqui para nós. Só um instantinho, pessoal, por favor, aqui. Vamos lá, então. Continuando aqui o nosso estudo agora. Então, isso foram que nós comentamos. Essa foi, então, a visão de Jesus. Ou a nossa visão de Jesus a respeito dessa terceira revelação. E continua para nós. Item número 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria na natureza excepcional de seu espírito e na natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, vimos aqui que tudo aquilo que Deus trouxe para nós, vamos lá, pessoal? Tudo aquilo que Deus trouxe, que Jesus trouxe para nós, trouxe de um modo ainda bruto, vamos dizer assim, de uma forma in natura, para ser processada com o passar do tempo, a partir de novos entendimentos que nós teríamos.
de novas formas de ver o mundo espiritual, de novas formas, inclusive, de raciocinar em cima desses ensinamentos. Então nós temos assim, o Espiritismo veio com esse papel. Vamos imaginar que o Espiritismo não tivesse vindo. Nós teríamos outros missionários, teríamos outras filosofias que explorassem e estimulassem em nós essa nova forma de raciocinar. De ver não apenas numa questão de fé, mas ver por uma questão de razão, de lógica. Ainda que seja uma lógica imperfeita. Porque quando nós falamos sobre fé raciocinada, significa que eu continuo ainda alimentando o elemento fé, mas de uma forma racional. Mas fé continua sendo fé, ou seja, eu acredito em alguma coisa que exista. Mas não significa que eu possa definitivamente prová-la, porque isso não faz parte do mundo material onde eu possa provar alguma coisa. Então continua sendo ainda fé, só que nós vivemos essa fé de um modo diferente. E a fé para nós é necessária, porque por estarmos no mundo físico e estarmos tratando de questões no mundo espiritual, nós não podemos ainda dizer assim, olha, eu vi o mundo espiritual, eu registrei aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Então nós vamos acreditando que as coisas são assim. É preciso ter fé quando alguma coisa que não aconteceu ainda, mas que nós esperemos que aconteça. Que nós esperamos que aconteça. É o caso, por exemplo, precisamos ter fé nas pessoas. Fé em quê? Fé na sua conduta, fé na sua atitude, fé no seu modo de pensar, de sentir. Mas ela hoje é assim? Não é assim, mas ela se tornará. Então a fé é aquilo que vai chegar para nós e se transformar em algo concreto. Mas enquanto isso, nós vamos então acreditando nesse futuro que vai chegar, mas com os pés no chão, sem fantasiar, seguindo essa lógica que nós estamos desenvolvendo. Então os ensinamentos de Jesus também veio dessa forma. Se nós ficarmos com o nosso pensamento voltado para 2000 anos, quando ele trouxe esses primeiros ensinamentos, quando ele disse para João, ou disse para os apóstolos, né, que João registrou, dizendo que tem muita coisa que ele poderia dizer, mas ainda não é a hora. Nós não podemos saber, nós não podemos ouvir. O que significava isso? Que muita coisa ainda poderia chegar. E quando essas coisas chegariam? Sendo que hoje nós temos religiões que ficaram estagnadas naquilo que Jesus trouxe naquela época. De que forma que essas novas informações chegariam? Muita gente espera que ele volte para poder trazer essas informações novas. Então espera até hoje o retorno de Jesus. Sendo que nós já tivemos nessas manifestações do mundo espiritual, já chegaram para nós trazendo essas revelações. Só que aí entra em choque daquilo que eu acredito e daquilo que está acontecendo. Então eu posso aceitar ou rejeitar. Infelizmente nós temos ali muita rejeição, mas felizmente também muita gente aceita, não necessariamente a doutrina espírita no seu conjunto, mas aceita os elementos, né, ou aceitam, né, muitas pessoas, aceitam alguns elementos que o Espiritismo estuda, o que já é muito positivo. Uns aceitam os milagres que o mundo espiritual é capaz de realizar através das ações dos fluidos. Né? Não colocaremos milagre, mas colocaremos ações do mundo espiritual. Muita gente acredita na vida após a morte, principalmente por causa dos estímulos que a dor da perda de um ente querido acaba proporcionando. Muitos acreditam nas curas, muitos acreditam na reencarnação para poder entender um pouco das experiências que vivem. Isso é muito positivo. Melhor esses fragmentos desses ensinamentos do que não aprender nada. Então aqueles que abraçam a doutrina espírita e conseguem aprender bem, abraçam todos esses elementos e procuram estudá-los. Para aqueles que não têm interesse, são pelo menos influenciados parcialmente por essas novas lições. Vamos lá, continuando para nós. O Espiritismo, itens números 5, 6 e 7. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Quando Kardec fala sobre provas irrecusáveis, naturalmente ele fala no fogo da sua empolgação, porque provas dentro do sistema da nossa sociedade hoje é algo muito diferente. Então nós podemos dizer que Kardec
traz para nós indícios que são fortíssimos a respeito desse novo conhecimento. Porque, do contrário, se fossem realmente provas irrecusáveis, nós teríamos hoje a ciência preocupada em estudar tudo isso. Então nós vemos que tudo isso ainda continua restrito no campo da fé. Então, indícios que são muito importantes que nos levam a esse entendimento sobre a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a explicar tudo com facilidade. Um exemplo disso que Jesus trouxe, quando ele falava: para ver o reino dos céus é importante que nascer de novo. Se você não tem a ideia da reencarnação desenvolvida, e naquela época, naquele local, a reencarnação não era algo conhecido, era algo praticado ou entendido, por exemplo, pela religião hindu, pela própria religião budista. Buda veio 6 séculos antes de Cristo. O hinduísmo veio de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Eram religiões que tratavam dessa ideia da reencarnação, mas era tudo fantasia, principalmente por causa daquela ideia da metempsicose, que é a reencarnação em corpos de animais e tudo mais. Isso é uma fantasia. Você vê uma barata e você fala assim: nossa, a minha sogra reencarnou como uma barata. Isso é muito engraçado, é uma piada muito interessante, mas nós estamos falando de lógica. Estamos falando de fé, e fé é uma coisa muito séria. Por isso, então, nós pensamos assim: como é que você pode pensar na reencarnação utilizando esse tipo de argumento? Não é possível. Então, no mundo, a barata te espera, Silvia. Pergunta pro seu genro, troca uma ideia com ele ou com ela, pra você ver só. Com sua nora. Pergunta assim: o que você acha que eu venho na próxima encarnação? Tomara que seja uma borboleta, hein? Olha lá. Nunca se sabe, né? Pois é. Então a gente vê assim que esses argumentos, que são muito interessantes, não sustentam a nossa fé. Não sustentam a nossa lógica. Então, naquela região do meio do Oriente Médio, obrigado, Cindizinha. Naquela região do Oriente Médio, quando Jesus fala sobre nascer de novo, que foi talvez um dos temas mais que é um dos temas mais polêmicos que nós temos nos ensinamentos de Jesus, que talvez para nós espíritas isso é uma afirmação da reencarnação, para os católicos e evangélicos que estudam tem uma outra interpretação. Isso mostra que desde aquela época, como a reencarnação não era um elemento a ser estudado, não é um elemento a ser compreendido, como é que você vai interpretar isso se você não aceita essa realidade? Então, por isso que Kardec, quando trouxe para nós a doutrina espírita, através do seu trabalho, que os espíritos se manifestaram, nós temos ali então elementos e argumentos que começam a se encaixar, traduzindo. Então nós podemos imaginar assim, que o que Jesus trouxe estava criptografado, ou meio criptografado, misturado com fantasias, com alegorias. De repente veio o Espiritismo e trouxe para nós um código que começa a traduzir de um modo mais objetivo aquilo que ele trouxe. E ainda assim nós temos muita dificuldade, porque nós somos crianças com uma chave muito importante. Então algumas vezes fazemos também aqui as nossas avaliações apaixonadas, ou as nossas interpretações apaixonadas, sem necessariamente termos ali aquele argumento sólido para confirmá-la. Então, dentro da doutrina, ainda vivemos muitas vezes em torno da fé, em torno da fantasia, em torno da ilusão. Nós gostaríamos que as coisas fossem assim, nós esperamos que as coisas fossem assim, só que nem sempre é assim. Porque falta um elemento a mais que muitas vezes nós mesmos ainda não compreendemos. Será que o Espiritismo já se fechou dentro da sua doutrina? Nós sabemos que não. Que muita coisa veio e muita coisa ainda virá, em termos de esclarecimento, em termos de interpretação. E aí sim conseguiremos utilizar essa chave de um modo efetivo, porque aí sim a chave estará completa. Como é que o mundo espiritual vai trazer para nós uma chave tão séria, tão importante, sabendo que nós somos tão imaturos ainda?
utilizando aquela passagem de Jesus, seria jogar pérolas aos porcos. Porque embora nós sejamos porcos um pouco mais esclarecidos, continuamos sendo os porcos, e as pérolas ainda não são, né, nós não somos merecedores de recebermos essas pérolas. Então vamos assim recebendo um pouquinho de cada vez conforme a gente vai se esclarecendo. Aí sim nós conseguiremos de fato essa compreensão. O Brás lembrou aqui, o Espiritismo veio para auxiliar todas as religiões. Vai ser questão de tempo. Tá acontecendo, Brás. Então a gente lembra que talvez não mude as religiões, mas certamente as pessoas estão, como eu falei para vocês, absorvendo esses novos elementos e estão começando a pensar de um modo diferente. Então ela pode frequentar a religião porque ela gosta, ela acredita na religião porque ela traz aquilo que ela precisa, mas mesmo que a religião não traga de modo completo aquilo que ela deseja, ela consegue por fora analisar, estudar e raciocinar em cima de outros elementos. Você chega numa igreja e pergunta assim, quem acredita em reencarnação? Se não tiver ali o padre, o líder, para poder cobrar, assim, fazer aquele horário severo, nós teremos muitas pessoas que dizem assim, olha, minha religião não fala sobre isso, mas eu gosto da ideia da reencarnação. Eu acredito na reencarnação, eu já tive comprovações da reencarnação, mas mesmo assim vivendo naquelas religiões, né? A Miriam colocou, eu acho interessante quando escuto muitos que rejeitam a reencarnação falar em tom de brincadeira em alguns momentos, né? Se a reencarnação existisse, eu na próxima seria tal coisa, né? Dessa forma faz sentido. Por isso que eu falei para vocês, esses elementos começam então a se fazer presentes na vida das pessoas, mesmo que elas não tenham programado isso. Mesmo que elas não tenham entendimento sobre isso. Quando fala assim, nossa, só pode ter um encosto aqui do meu lado. O que significa isso? Falando sobre influência espiritual. Ah, na próxima encarnação eu quero nascer com você para a gente ser feliz para sempre. Ou então assim, na encarnação passada, certamente eu te fiz mal. Nós vemos isso nos filmes hoje, naturalmente. Eu assisti esses dias ao filme A Múmia, que é um filme de ação, né, um filme de ação, de aventura e coisa e tal, em que nós tivemos ali duas jovens, no presente, que haviam sido filha, uma era filha do faraó, a outra era a esposa do faraó, e reencarnaram se odiando, se perseguindo na atualidade. Um filme de aventura, um filme bobo, assim, simples, de sessão da tarde, que de repente você assiste e fala assim, ah, que legal, no passado ela foi filha do faraó, e a outra foi não sei o que, e hoje elas se encontram. Olha só a doutrina espírita aí. E quantos filmes inserem esses elementos de um modo tão espontâneo, de um modo natural, e as pessoas absorvem isso. E por isso elas brincam, elas comentam, elas desejam, elas temem. Imaginando exatamente isso. Da próxima vez vai ser o contrário. Eu vou ser seu pai, você vai ser meu filho, você vai ver. Brincadeira, sim, brincadeira. Mas brincadeira a partir de um ponto que até então não era pensado. Brás colocou, né? O pastor da Assembleia de Deus ao lado da minha casa já tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, né? Pois é. Ele é assim, mas a instituição, infelizmente, ainda não conseguiu assimilar isso. Mas vai chegar o dia em que eles interpretarão. Como eu falei para vocês, não significa que a codificação estará presente em todos os cultos, em todas as reuniões. Mas nós teremos ali interpretações diferentes a partir daquilo que eles tiveram. Quando lerem essa passagem, que para poder conhecer o reino do céu terá que nascer de novo, lerão isso de um modo diferente e não terão vergonha ou constrangimento de levantar a possibilidade da reencarnação. É isso que nós esperamos nessas mudanças. Continuando aqui para nós, vamos lá. Item 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, e a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los esclarecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo,
mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou, e preparar o cumprimento de coisas futuras, das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Então o que nós vemos ali, o que é? Exatamente a aplicação dessa nova filosofia de vida, vamos dizer assim. Eu gosto dessa expressão, porque ela representa exatamente aquilo que nós vivemos hoje. Cada um de nós tem uma filosofia particular. O modo como eu trato as pessoas, o modo como eu lido com o meu patrimônio, ainda que seja um patrimônio muito simples, o modo como eu me relaciono com a minha fonte de renda, com o meu trabalho, com as minhas responsabilidades, o modo como eu me relaciono com a própria doutrina espírita, porque nós temos um modo particular de nos relacionarmos com ela. Quando eu vou ao centro espírita, nós podemos ter certeza que eu, olhando para as pessoas do meu lado, eu tenho um entendimento levemente diferente do dela. Porque nós aprendemos a mesma coisa, mas eu interpreto e aplico isso de um modo muito pessoal. Então cada um de nós tem uma filosofia muito própria, então nós não temos uma filosofia de vida no total. Eu posso te apresentar em linhas gerais uma filosofia, mas cada um de nós pega essa filosofia e aplica ali o nosso toque pessoal. Então, qual é exatamente a nossa filosofia de vida? Para muitos a filosofia de vida é a seguinte: olha, quer saber? Eu estou preocupado com aquilo que é meu, cada um com o seu problema. É uma filosofia de vida. Outros dizem assim: eu não vejo a hora de chegar na frente para poder tirar aquilo que é meu e o outro que fica atrás, o problema é dele. É uma filosofia de vida. Outros pensam assim: olha, eu tenho muito, eu vou tentar repartir isso com os outros. É uma filosofia de vida. Então cada um de nós tem uma filosofia. Então quando nós buscamos esse autoconhecimento, de sabermos exatamente quem somos nós, o que eu tenho de valores, o que eu tenho de conhecimento, o que eu tenho de expectativas, de medo, de esperança. Isso para mim é uma filosofia pessoal. E a forma como eu conduzo a minha vida na minha relação com o mundo também tem a sua própria filosofia. Se nós não tivermos essa ideia, nós viveremos aquilo que, embora não seja assumido, né, ele é praticado todos os dias, que é o próprio pragmatismo. O pragmatismo é uma filosofia que diz assim: vamos viver de um modo prático. Certo, mas como eu tenho um objetivo, que é ser feliz, eu vou viver de um modo prático para alcançar essa felicidade. E essa praticidade vem através das minhas escolhas, das minhas ações, dos meus relacionamentos. E todos nós, de um modo geral, vivemos assim. Tanto é assim que se acontece alguma coisa na sociedade, todo mundo se sente influenciado. Eu me lembro de uma situação que aconteceu na década de 80, em que John Lennon lançou um clipe. Lembra que passava no Fantástico naquela época, né? Para quem já tem um pouco mais de jornada de vida, lembra dessa época. Então no Fantástico passava um clipe de uma personalidade, né? Então o John Lennon lançou um clipe, que eu não me lembro agora o nome, mas que ele falava sobre que as pessoas o achavam louco. Ele dizia: people say me crazy, né? Quer dizer, as pessoas me dizem que sou louco porque eu vivi de modo diferente, porque ele resolveu cuidar do filho em casa, enquanto que a esposa trabalhava para ganhar dinheiro, embora ele tivesse a sua renda, né, como autor que ele era. Então quando ele escreveu essa música e escreveu essa letra e publicou essa música, ele falava assim que ele fez uma escolha, que ele preferia ficar em casa vendo o carrossel girando, com todo mundo dentro desesperado, porque ele tinha feito essa escolha, e as pessoas o julgavam louco por isso. Então o que nós vemos hoje? Que quando nós temos uma filosofia determinada, não importa a aflição que as pessoas vivam por causa de suas escolhas, eu continuo reto nos meus princípios. E isso é muito difícil, não tenhamos dúvidas disso. E nós vemos isso nos grandes missionários, quer dizer, não importa se você é criticado, não importa se as pessoas estabelecem um padrão de beleza, um estilo de vida, naquilo que elas acham importante se destacar ou não. Eu estou vivendo a minha vida no meu ritmo, com as minhas escolhas, o suficiente para que eu possa viver bem. Então nós ainda não temos uma filosofia determinada. A nossa filosofia ela é muito volátil.
Hoje nós determinamos uma coisa, amanhã surge uma cobrança, surge uma crítica, surge um apontamento que eu mudo meu modo de pensar. Porque na verdade eu quero me encaixar naquilo que a sociedade inteira pensa, e não como as pessoas individualmente pensam. Então quando Jesus trouxe para nós a sua filosofia de vida, e que ele demonstrou, foi um exemplo de conduta que nós podemos seguir para alcançar aquilo que nós desejamos, a partir do momento que nós conhecemos aquilo que nós desejamos. Porque muita gente quer ser feliz, o Kardec fala sobre isso. Na verdade, acho que nem foi Kardec, não foi Kardec sim. Ele fala lá no livro Obras Póstumas, que a sociedade ela quer se revolucionar. Ela só não sabe para quê. A sociedade protesta contra aquilo que está errado, mas ela não sabe como fazer o certo. Então, na verdade, nós estamos assim, o que é ser feliz exatamente? Qual é exatamente ali o padrão de felicidade que nós podemos encontrar? O que nós temos hoje é felicidade material. Na nossa visão, uma pessoa feliz é aquela que tem o emprego dos sonhos, uma conta recheada, viaja quando quer, não passa por dificuldade, não passa por pobreza. Essa é a nossa felicidade. E nós recebemos uma influência muito grande daquilo que não é uma crítica nacionalista ou anticapitalista, né? Até porque também não sou anticapitalista, mas nós vemos assim que aquele sonho americano. Qual é o sonho americano? Muitas pessoas durante muito tempo viajavam para a Europa, para os Estados Unidos, para poder ter um bom emprego, comprar seu carro, comprar sua casa e viver feliz. E essa ideia do sonho americano no mundo ocidental, pela sua grande influência que nós tivemos, e não podemos negar isso, mostrou exatamente que o padrão de felicidade é uma vida confortável materialmente. Mas e a parte espiritual? A parte espiritual é uma questão de fé. Né? Exatamente, né, Luciana? Esse sistema que nós vivemos hoje, que é o sistema de consumismo, é o sistema capitalista, é o sistema de... Não sou socialista, hein, pessoal? Não pense dessa forma. Não é uma questão de política que eu estou falando aqui. Mas é exatamente isso. O nosso padrão de felicidade depende da nossa condição material. Só que, como eu falei para vocês, felicidade é uma coisa, conforto é outra. E nós confundimos muito isso. E como eu falei para vocês, nós envolvemos inclusive as religiões. Eu vou para uma religião esperando que Deus me dê esse conforto. Eu não espero que Deus me transforme moralmente, eu espero que Deus me dê a casa, o emprego dos sonhos e tudo mais. Então, como nós fomos educados assim, e infelizmente também estamos educando, porque as nossas crianças são vestidas com roupa de moda, frequentam os ambientes da moda, possuem os brinquedos da moda, então inconscientemente nós estamos multiplicando aquilo exatamente porque nós não aprendemos a viver de um modo diferente. Mas é a hora de revolucionarmos isso. Através dessa mentalidade voltada para o Evangelho, não para a religião, mas para essa conduta moral que vem registrada no Evangelho. Porque então eu posso até continuar brincando, posso até continuar me vestindo, mas eu não dou o valor que isso infelizmente na atualidade tem. Então é essa transformação de valores, de espiritualidade que nós precisamos hoje empreender na nossa sociedade. Aí sim nós não teremos mais brigas, não teremos mais guerras, não teremos competição. Nós viveremos todos tentando encontrar oportunidades para todos. Porque eu jamais vou conseguir ser feliz sabendo que eu estou sendo feliz do meu jeito com alguém desamparado do meu lado. Isso que nós vemos hoje, infelizmente, é egoísmo. E ainda pode esperar mais algumas gerações ainda, Hermes. Porque essas mesmas crianças que estão sendo educadas dessa forma, educarão seus filhos, seus netos. Mas com o passar do tempo isso vai mudando. E é o que a gente espera, né, que aconteça o mais brevemente possível. Pessoal, fechando por aqui então o nosso estudo de hoje. Então é esse o reino de Deus sobre a terra que a gente fala. É um reino de amor, de caridade, de prosperidade, sem dúvida nenhuma, em termos de estrutura confortável, porque ninguém consegue pensar de um modo pleno em amor, caridade, faltando arroz dentro de casa, vendo filhos chorando porque não tem escola, porque não tem brinquedo. Então nós conseguiremos, através de um esforço conjunto, dar uma boa estrutura para a nossa sociedade, para que em cima dessa estrutura nós consigamos desenvolver esses valores. Raros são aqueles que se sacrificam, de fato, no mundo material, para viverem de um modo pleno essa espiritualidade. Então nós precisamos dessa base. Não adianta termos a ilusão, vamos deixar as necessidades materiais de lado, vamos nos preocupar com o espiritual. Isso é uma fantasia. Como é que nós vamos fazer isso? Tendo necessidade das mais básicas a serem supridas ainda.
Então nós vamos direcionar os nossos esforços para que todos tenham essas oportunidades, essa mesma estrutura, e aí então todos crescerão igualmente, não individualmente como nós vemos hoje. Então, fechando por aqui, encerramos o nosso estudo de hoje, no primeiro capítulo aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Lemos as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. O próximo item, Aliança da Ciência e da Religião, que é o próximo